Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de dezembro. Eu comecei dezembro lendo A Chegada em Darkover, da Marion Zimmer Bradley. Pra quem não conhece, ela é a escritora de As Brumas de Avalon, que é uma série de 4 livros, pelo menos o principal de As Brumas de Avalon tem 4 livros, mas aí depois ela escreveu algumas histórias adicionais que eu ainda não li, por sinal. E é uma série de livros que eu gosto muito. Então eu resolvi dar uma chance pra essa nova série dela. Nova série não, né? É uma série antiga, só nova pra mim, né? Que chama Darkover. Darkover é um planeta e a gente vai acompanhar a chegada dos humanos, pelo menos nesse primeiro livro, a história é essa. É a chegada dos humanos nesse planeta, Darkover. A gente descobre que a Terra está passando por sérios problemas de superpopulação. E aí os seres humanos foram obrigados a colonizar diversos outros planetas. E por um azar ou sorte, a nave que os humanos aqui de A Chegada em Darkover estão tripulando não consegue chegar ao seu destino. Acontece um mau funcionamento e eles acabam tendo que fazer um pouso forçado em Darkover. E aí começa a colonização lá. Essa série, Darkover, ela pode ser lida tanto na ordem cronológica, e aí o primeiro livro é esse aqui, quanto pode ser lida também na ordem em que a escritora escreveu a história. E então esse livro aqui, por exemplo, só foi escrito depois, a pedido dos fãs, para explicar como os humanos chegaram em Darkover, mas o início da história, no caso, de acordo com a ordem de escrita, vai ser outro livro, eu não sei qual, porque eu decidi ler pela ordem cronológica. Então eu li esse primeiro, gostei bastante, eu gosto muito da forma como a Marion Zimmer Bradley escreve. É uma leitura bem gostosa, bem fluida, mas ao mesmo tempo ela permeia o livro de muita magia, de muita imaginação. Ela tem uma imaginação realmente que impressiona. E os personagens também são muito bons, eu gostei muito deles aqui nesse livro. Aí em seguida eu li o outro da série, que é Rainha da Tempestade. Em Rainha da Tempestade, a história volta para antes da chegada dos humanos em Darkover. Então a gente acompanha aqui uma era dessa civilização, a civilização no caso extraterrestre, em que os habitantes de Darkover, né, eu não expliquei isso, eles têm magia. Eles têm poderes, eu não sei, né, poderes diferentes do que pra gente é considerado normal. E a gente acompanha aqui uma era que se chama Era do Caos, em que haviam cruzamentos de pessoas com bons ou excelentes dons de magia entre si para produzir herdeiros cada vez mais fortes. Só que isso acabou gerando uma série de problemas, porque quanto mais forte era a magia, aqui ela chama de Laran, quanto mais forte era o Laran, menor a chance de sobrevivência quando a criança chegava na adolescência, que era a fase em que os poderes mágicos começavam a ser despertados. Então a gente acompanha a vida desses personagens aqui que estão sofrendo muito por conta dessa política de cruzamento das grandes famílias para produzir cada vez herdeiros mais fortes, mas que na prática não está funcionando. O próximo que eu vou ler da série, acho que eu vou ler agora em janeiro, talvez em fevereiro, se não der tempo, vai ser A Dama do Falcão, já tenho ele aqui, vai ser o próximo que eu vou ler. Em seguida, eu li para o Leia Mulheres de lá de Belo Horizonte, Adeus Tristeza, a história dos meus ancestrais. Eu fui para Belo Horizonte, passei uma semana lá nas minhas férias em dezembro, e aí aproveitei e fui conhecer o Leia Mulheres de lá, de BH. Conheci a Olivia do Biblioconto, fiquei muito feliz por ter conhecido a Olivia, por ter conhecido as outras meninas também que organizam lá o Leia Mulheres. Foi uma experiência pra mim muito boa, porque eu nunca tinha participado de nenhuma discussão real, vamos dizer assim, de nenhum livro. E gostei muito, muito mesmo. O livro escolhido foi esse aqui, Adeus Tristeza. A escritora é a Belle Yang. Ela nasceu em Taiwan, mas ela foi criada nos Estados Unidos e os ascendentes dela são chineses. Aqui nesse livro ela vai contar a história dos ancestrais dela, mas no caso do lado masculino, ou seja, do lado do pai dela. É uma história
que a princípio eu achei que fosse autobiográfica, mas que na verdade é muito mais a história do pai dela e dos familiares do pai dela do que dela mesma. Mas ainda assim eu achei muito interessante. Esse livro fala um pouco sobre a revolução cultural que aconteceu na China e a repercussão que essa revolução teve sobre os habitantes. E no caso o foco dela aqui é o quanto a família dela sofreu com essa nova política. Tem alguns episódios aqui bem engraçados, mas tem alguns episódios muito tristes também. É uma história que em geral eu gostei. O traço é uma HQ, eu não esqueci de mencionar, mas é uma HQ. O traço não é um traço assim bonito, vamos dizer assim, mas é um traço interessante, né? Que enfatiza muito as características físicas dos personagens. Foi um livro que gerou uma discussão legal, porque tem muitas coisas interessantes aqui para debate. O outro livro que eu li foi para o Natal. Eu li um conto de Natal do Charles Dickens. Um conto de Natal do Charles Dickens foi o livro escolhido pelo Clube de Clássicos Vivos, que a Cláudia, do A Mulher que Ama Livros, está organizando lá no Goodreads. Então ela escolheu um conto de Natal. Ela não, né? O pessoal escolheu um conto de Natal para ler. Eu acabei lendo no dia 25 de dezembro. É bem curtinho mesmo. Dá pra ler assim numa manhã tranquilamente. Mas eu acabei ficando um pouco decepcionada. A verdade é que a história de um conto de Natal é uma história que eu já conhecia. Desde que eu sou criança que eu vejo adaptações para o cinema ou desenhos baseados nessa história. Então eu já conhecia muito bem. E a verdade é que eu fiquei um tantinho decepcionada com o livro, porque eu não encontrei nada de diferente lá. Eu esperava encontrar algo diferente. E na verdade eu acabei gostando mais das adaptações do que do livro em si, porque eu acho que as adaptações, elas, não sei, modernizaram um pouco mais a lição de moral que o Scrooge recebe, né? Porque o Scrooge, ele é um velhinho muito ranzinza, ele só pensa em dinheiro, ele não valoriza as amizades e nem a família dele. E ele é visitado pelos espíritos dos natais passado, presente e futuro. E ele começa a refletir sobre a vida dele. Então, eu não sei, eu acho que as adaptações acabaram que fizeram com que a reflexão do Scrooge ficasse mais legal do que de fato no livro é. Mas ainda assim foi uma leitura gostosa para o Natal. Evoca muito aquele espírito de Natal europeu, né? Da neve, do sentar ao redor do fogo e comer, que a gente não tem tanto aqui. Aqui em Salvador, pelo menos, eu queria muito que o Natal fosse tropical, porque é um calor danado pra gente ficar reunido ao redor do fogo comendo. Mas enfim, foi uma boa leitura. O outro livro que eu li foi uma memória de Jane Austen. Jane Austen fez aniversário no dia 16 de dezembro. E a Lulu, do Lulu Nets, sugeriu de a gente ler esse livro em dezembro, né? Como uma homenagem. Então eu li um pouquinho atrasado, porque a ideia era ter postado o vídeo ou post no blog no dia 16, o que acabou não acontecendo porque eu tava em Belo Horizonte. Mas eu li mesmo assim no mês de dezembro. Eu gostei dessa biografia, mas eu fiquei um pouquinho ressabiada com o fato de que o sobrinho dela, que é o escritor da biografia, que é o James Edward Austen Leight, ele só ressalta as qualidades da Jane Austen. Então eu fiquei um pouco ressabiada com isso, porque de acordo com esse livro ela era uma mulher praticamente perfeita, assim, uma princesa da Disney que cantava para os pássaros de manhã cedo. A gente não encontra um defeito dela aqui. E eu fiquei ainda mais ressabiada quando eu entrei na internet e descobri que muitas das cartas que são apresentadas aqui, o James muito convenientemente tirou alguns trechos das cartas para suavizar. Então, por exemplo, aqui tem uma carta que ela escreve e ela comenta assim: eu espero que minha sobrinha tenha gostado da minha cama. Porque ela tá viajando e a sobrinha tá dormindo na casa dela e ocupando a cama dela. Eu espero que a minha sobrinha tenha gostado da minha cama. Aí o James para por aqui. Aí eu vi que na carta original ela continua. E que não tenha deixado nenhuma pulga. Então, assim, tem algumas coisas que eu fiquei meio achando suspeitas aqui. Porque ela é colocada como uma pessoa praticamente perfeita. Mas em geral eu gostei muito da biografia. Não é uma biografia que foca muito na vida dela, porque a verdade é que os detalhes da vida de Jane Austen se perderam.
mas é uma biografia que acaba focando mais nos costumes da época, o que pra mim também é muito interessante. Eu acho muito interessantes os costumes da Inglaterra do século XIX. Mas tem também alguns detalhes interessantes que a gente vai descobrir sobre a opinião dela sobre os personagens, sobre as obras dela, o que ela achava, por exemplo, de todos os livros dela terem um final feliz. Eu achei isso bem interessante. E tem algumas cartas, como eu já falei, que mostram um pouco de como funcionava a cabeça dela. Mostra também a grande dificuldade que ela tinha para escrever, o fato de que ela tinha que escrever sobre um pseudônimo, esconder isso de todo mundo. O quanto era difícil ela não ter um lugar onde ela pudesse escrever. A Virginia Woolf acaba comentando isso também num texto todo seu, que era muito difícil para uma escritora no século XIX, porque ela não tinha um quarto onde ela pudesse se trancar e escrever. Ela tinha que escrever na sala, e cada vez que um criado ou uma visita chegava, ela tinha que esconder os escritos dela. Então ela era obrigada a escrever em pequenos pedaços de papel que ela pudesse esconder com facilidade. Imagine como isso deve dificultar a escrita. Mas mesmo assim, por exemplo, eu vi que Orgulho e Preconceito ela escreveu em apenas 9 meses, dos 19 aos 20 anos dela, o que é um feito notável considerando as circunstâncias. Então, assim, é uma biografia que eu achei bem interessante, mas que eu não considerei um retrato muito fiel da escritora. Eu continuo sem saber quem ela era, e eu acho que eu provavelmente nunca vou saber direito quem ela era, porque a vida dela hoje já está, infelizmente, perdida no passado. E o último livro que eu li em 2015 foi esse aqui, A Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently, do Douglas Adams. Eu gostei muito nesse livro, muito, muito, muito mesmo desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele, dei muita risada com esse livro. O Douglas Adams tem um estilo de humor que eu simplesmente amo. Aviso aos navegantes que o estilo do Douglas Adams não é muito popular entre os não nerds. Inclusive eu acho que a verdade verdadeira é que só os nerds conseguem apreciar o senso de humor dele, que é meio esquisito, vamos dizer assim. Mas, explicando um pouco a Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently, o Douglas Adams ele escreveu o que seria um piloto não, né, um projeto, vamos dizer assim, um roteiro, não sei como é o nome, para um episódio de Doctor Who. Acabou que eu acho que as filmagens não terminaram, não chegaram a começar, não sei direito os detalhes, mas eu sei que não virou um episódio de Doctor Who e ele adaptou e lançou esse livro aqui. Esse livro, qualquer tentativa de falar sobre a história desse livro, infelizmente vai ser mal sucedida, porque é um livro muito nonsense, muito louco. Várias coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo e elas se interligam no final de um jeito que a gente fica um tanto quanto chocado, porque quando eu tava pelo menos na metade do livro eu fiquei pensando, meu Deus, pra onde essa história tá indo? O que é que ele vai fazer com todas essas coisas que estão acontecendo, né? A gente tem aqui muitas coisas estranhas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu gostei muito do livro e eu recomendo pra todo mundo que gosta desse humor meio nonsense inglês, sabe? Como Monty Python, por exemplo. Quem gosta de Monty Python provavelmente vai gostar muito do livro do Douglas Adams. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.